Bom dia, geral. O meu nome é Isaías, vulgarmente conhecido por Zaya, e eu venho aqui hoje para falar sobre período composto. Em língua portuguesa, um é simples, mais de um é composto. Então, nós vamos falar hoje sobre aquela estrutura um pouco mais com acuidade, né? Uma estrutura mais elaborada do que o período simples, com frases, com orações ali de um verbo só. Então, agora nós vamos usar mais de um verbo. Para isso, temos que trabalhar corretamente as conjunções, os pronomes relativos, os nexos causais, né? Todo um sistema ali para uma elaboração de um período um pouco mais coerente e coeso, né? Para isso, então, temos que tomar cuidado e demonstrar que já temos um nível de desenvolvimento, de organização, de estruturação de texto um pouco melhor. Então, nós vamos trabalhar hoje essa questão do período composto. Então, nós vamos começar dizendo aqui, ó, período composto formado por, no mínimo, duas orações. E nós temos dois tipos de período, né? O período composto por coordenação, em que as orações são independentes entre si. Eu tenho orações assindéticas e orações sindéticas. As orações sindéticas recebem esse nome porque a conjunção passa a ser chamada de síndeto, que tem exatamente esse significado de unir, de cindir, né? De fazer uma relação entre as orações. Apenas a diferença da oração subordinada é que a oração coordenada não tem dependência sintática. Ela não é objeto da outra, não é complemento, ela é independente neste sentido. É óbvio que, no contexto, a significação precisa existir, senão não vai ser uma frase, apesar de continuar sendo uma oração, por causa do verbo que vai haver ali. Entretanto, se não houver uma conjunção, um síndeto, ela vai estar separada por vírgula e a oração vai ser chamada de oração coordenada assindética, porque ela não tem conjunção. Quando houver conjunção, obviamente, a partir do momento que eu atribuir uma significação, eu vou fazer essa significação a partir do conectivo, do síndeto, da conjunção. Então, se eu tiver uma ideia de adição ao que eu disse anteriormente, eu vou usar uma conjunção aditiva, e ou nem. Se eu tiver uma ideia de oposição, vai ser adversativa, mas, porém. Então, eu tenho essas conotações, né, vamos chamar assim, a partir das conjunções, dos síndetos. Então, eu tenho aqui orações coordenadas de existência sintática e independentes. Elas são, então, assindéticas, sem conjunção, e sindéticas. Temos 5 tipos. Nós já vimos, né, nos momentos anteriores, as orações aditivas, as adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. E isso denota sempre da conjunção que inicia essa oração. No caso das orações subordinadas, eu tenho 3 tipos. Então, as coordenadas são 5, as subordinadas são 3. Porém, as subordinadas, elas, como têm uma dependência sintática, ou seja, uma oração isolada da outra perde muito o seu sentido, né? Eu tenho uma oração que a gente chama de principal, né? E a outra oração, ou as outras, que são subordinadas, porque, por exemplo, se ela for substantiva, eu disse isso, o quê? Que devemos prestar atenção. Eu vou ter uma conjunção integrante introduzindo uma oração subordinada substantiva. E ela tem esse nome de substantiva porque as orações elas estão ali na função exercida morfologicamente por um substantivo. E o substantivo, então,
pode ser sujeito, predicativo, exerce as funções, núcleo do objeto direto, indireto e tal. Então, são 6. Eu tenho a oração objetiva direta, objetiva indireta, substantiva, e aí eu não tenho classificação, como eu falei lá na coordenada, pela conjunção. A conjunção é sempre integrante. A maioria esmagadora é que, às vezes um se, né? Não sei se você disse mesmo isso, então esse se também é conjunção integrante, mas normalmente aparece a conjunção que tem essa ideia, então, de integrante, de ser a conjunção que introduz uma oração substantiva. O outro tipo de oração é a oração adjetiva. Aqui eu tenho apenas 2 tipos. Ou ela vai ser explicativa ou vai ser restritiva. E a conjunção agora, no caso, né, nem é um pronome relativo que introduz a oração adjetiva. A oração substantiva, ela vem sempre depois da oração principal. No caso da adjetiva, não, ela vem dentro da oração principal. Às vezes, separada por vírgula, daí ela vai ser explicativa, ou sem vírgulas, e vai ser restritiva. Então, o menino que caiu estava distraído. Se eu puser entre vírgulas, eu estou explicando que o menino estava distraído e ele caiu, né? Se eu não colocar vírgulas, eu vou apenas restringir. Tinha 10 meninos e só aquele que estava distraído caiu. Então, ali eu introduzo o que, no caso, é um pronome relativo, mas normalmente eu consigo substituir esse que por o qual. Também existem o pronome cujo e o pronome onde, né? Onde dá sempre ideia de lugar físico e o cujo dá uma relação de posse entre esses elementos. Por fim, eu tenho as orações adverbiais. Elas seguem mais ou menos, né? Em termos ali de classificação e tal, ela segue mais ou menos o raciocínio que a gente usa para as orações coordenadas, né? Lembrando que as adverbiais, obviamente, são orações subordinadas e elas têm, então, essa relação de sentido, porém, ela é dependente da oração principal, no caso, né? Ou vice-versa. Elas têm uma dependência sintática. E aí eu tenho a ideia de advérbio, né? Ou eu vou ter uma ideia de tempo, né? Quando começou a chover, eu ainda estava na rua. Observem que, muitas vezes, a oração subordinada adverbial inicia o período. E aí vai haver vírgula separando da oração principal, mas também ocorre de haver a ordem canônica, né? Tem a oração principal e depois a subordinada adverbial, mas, na maioria das vezes, a oração adverbial aparece antes da oração principal. E eu tenho, então, 9 tipos de orações adverbiais, consecutiva, né? Eu tenho as orações causais, as condicionais e tal, e tudo isso também tem relação com a conjunção que inicia estas orações. O importante de tudo isso é você perceber que, sabendo, né, tendo no mínimo conhecimento dessas estruturas, quando você for produzir um texto, por exemplo, você tem condições de expressar suas ideias de maneira organizada, de maneira coerente, concisa, usando todas essas ferramentas. Então, o período composto por subordinação tem algumas funções para você elaborar, por exemplo, num texto dissertativo em que você vá expressar uma opinião, uma persuasão, você está argumentando, então você vai defender um ponto de vista, então você vai lançar mão desse tipo de oração. As coordenadas também têm essa ideia de você expressar vários tipos de, como é que eu vou dizer, de sentimentos ou às vezes de expressividades, né, para você poder desenvolver o seu texto e ele ser fluente, ele não ter aquela coisa truncada, né, aquela quebra na sequência das suas ideias. Então, o que eu tinha que passar para vocês, resumidamente, sobre o período composto, era isso. Espero que vocês tenham uma boa semana, dá uma estudadinha, façam os exercícios
e até a próxima. Boa semana. Tchau, tchau.